Salve rapaziada, ó, beleza mano? Ó, vim falar hoje pra vocês aqui sobre um aparelho que eu peguei esses dias, certo? O iPhone 4S, que o cliente trouxe pra mim pra fazer manutenção, certo? Dizendo que era só pra redefinir algumas configurações e tal, tipo resetar, né, o iPhone. Só que, na verdade, quando eu fui pegar o aparelho, na verdade eu vi que não era isso que o cliente tinha falado, tá entendendo? Na verdade era o aparelho bloqueado. Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho do aparelho e tal. Até porque ele já tá vindo buscar, já mandou mensagem aqui pra mim dizendo que já vem buscar. Daqui a pouco eu vou deixar ali pra ele. Então vou só mostrar aqui pra vocês rapidão o aparelho, certo? E daqui a pouco a gente começa aí pra falar o que que é esse bloqueio e tal. E por que que eu não faço esse desbloqueio aqui, beleza? Valeu! Então, rapaziada, ó, esse aqui é o telefone do cliente, certo? É um iPhone 4S, certo? Um iPhone um pouco mais antigo já, né? Eu deixei ele carregando aqui um pouquinho, o cabo tá até quebrado e tal, ó. Deixei ele aqui carregando um pouquinho porque ele tava descarregado, ó. Vou ver se dá pra mostrar aqui pra vocês rapidão aqui o que que é, né? Vamos só passar aqui dessas configurações e tal. Ó, ele vai como se estivesse fazendo a ativação, ó, tá vendo? A ativação do seu iPhone pode levar alguns minutos. E aí ele abre essa tela. Que essa tela aqui é a tela de bloqueio de iCloud, certo? Essa tela aqui só tem como... tem duas maneiras de desbloquear ela, certo? É você ou se lembrando, certo? Do e-mail e da senha do iCloud, obviamente. E a segunda maneira é respondendo algumas perguntinhas através do site, certo? Do site da Apple, né? Do próprio site da Apple lá, ela faz algumas perguntas a você sobre o seu cadastro do iCloud. Se essas perguntas estiverem certas, ele consegue abrir lá uma chave, certo, para você redefinir as configurações do aparelho. Mas aqui o cliente não se lembrava nem o e-mail nem a senha e muito menos as perguntas, certo? Por conta que era outra pessoa que tinha cadastrado para ele, entendeu? Então eu vou logo entregar ali e daqui a pouco eu volto aí para mostrar para vocês um pouco mais sobre essa questão desse desbloqueio, certo? Desse desbloqueio não, desse bloqueio, o que que ele é e tal, e por que que eu não faço desbloqueio aqui. O cara acabou de mandar mensagem aqui, ó, dizendo que tava chegando, certo? Então... Pronto, ó, vamos lá. Acabei de chegar aqui, certo? E agora eu vou explicar aqui um pouquinho pra vocês o que estava acontecendo com o aparelho. Bom, como eu falei pra vocês, né, ele era um aparelho que estava bloqueado através do iCloud. E bloqueio através do iCloud, quem já usou iPhone ou quem quer comprar um iPhone tem que saber de uma coisa. O iCloud, ele é uma coisa mais importante do seu iPhone, porque se você, por exemplo, se você cadastrar um iCloud em um aparelho iPhone e você se esquecer desse iCloud, você praticamente perdeu o aparelho, porque tem muita gente que sabe sim, né, fazer o desbloqueio do iCloud e tal, mas primeiramente não é uma maneira legal de fazer, certo? Por quê? Porque o desbloqueio do iCloud, ele é uma coisa ilegal, é crime fazer isso, certo? É crime fazer o desbloqueio do iCloud, porque você está invadindo, certo, o sistema da empresa, né, no caso aí da Apple. Outra coisa muito importante é o seguinte, que se você não tiver ele, você não consegue acessar nada do aparelho. Você não consegue acessar o iCloud, o iCloud, né? Você não consegue acessar a App Store, né, para tipo fazer baixar aplicativos e etc. E tem muitas funções no aparelho que você não consegue utilizar, certo? E outra coisa, quem faz o desbloqueio, certo, de iPhone, o iPhone nunca mais, o desbloqueio do iCloud, né? O iPhone nunca mais vai ser o mesmo. Por quê? Muitas vezes o desbloqueio do iPhone, a Apple já está preparada para isso. E até hoje eu não conheço ninguém que consegue fazer o desbloqueio 100% da iCloud. Tem gente que faz o desbloqueio sim, mas algumas funções do aparelho não ficam funcionando. Por exemplo, o chip, certo? Pegar área, certo? No chip. Não funciona, geralmente não funciona
em aparelhos desbloqueados. Eu já tive sim um aparelho desbloqueado, foi um iPhone SE que eu peguei uma vez e que ele tinha sido desbloqueado, certo? Bem no começo mesmo, quando eu estava começando no mercado de iPhone, eu peguei um desbloqueado. E o que aconteceu? Primeiramente, eu tive que vender ele mais barato, justamente por ele não funcionar a função dos chips, justamente por ele ser desbloqueado. E é um aparelho muito, mas muito difícil mesmo de vender, certo? Quando um aparelho desbloqueado, se o cliente souber que é um aparelho desbloqueado, é muito, mas muito difícil de você vender. E outra coisa, não compre, certo? Aparelho desbloqueado, não compre porque não vale a pena. É um risco que você está correndo. Se você tiver um aparelho desbloqueado na sua mão e algum dia por algum acaso do planeta você for, sei lá, parado, por exemplo, tá entendendo? Primeira coisa que eles vão olhar é o seu aparelho. Se eles souberem que o seu aparelho é desbloqueado, você pode sim, certo, ser levado, ser preso e entre outros motivos aí. Outra coisa muito importante a se ressaltar sobre essa questão do iCloud é que, como eu falei, ele é uma das funções mais importantes que existem dentro do seu iPhone. Então, é importante que você faça o seguinte, né, para evitar que ele seja bloqueado. Primeiramente, você anote, certo, o e-mail e a senha e que você saiba das perguntas que vão ser feitas a você se o seu aparelho for bloqueado. Por exemplo, algumas perguntas são como a sua idade, como seu nome, como o nome dos seus parentes, onde você mora, qual o seu número de telefone. São algumas das perguntas que eles fazem para ter certeza que realmente é você o dono do aparelho, certo? Então você tem que ter sim essas coisas anotadas na hora que você for cadastrar o seu iCloud, certo? E outra coisa, sempre que você for redefinir ou restaurar as configurações do aparelho, do seu iPhone, você retire, certo, o iCloud, descadastre o iCloud do seu aparelho, certo? Redefina o iCloud, deixe lá para iniciar uma nova sessão no aparelho, certo? Por quê? Porque se você não fizer isso, a maioria das vezes é o que causa o bloqueio do iCloud, porque as pessoas não anotam e nem nada, e aí vão redefinir o aparelho sem retirar o iCloud, certo? E aí o aparelho fica com seu e-mail, mesmo você redefinindo ele, mesmo você redefinindo pelo iTunes, mesmo você fazendo todas as restaurações pelo computador, não, ele sempre vai voltar para a mesma tela do iCloud, certo? Você vai ter que sim colocar o e-mail e a senha, certo? E se você não tiver feito o primeiro passo que eu falei, que é anotar as coisas, você vai completamente perder o seu iPhone. E aí já pensou se você está com um iPhone 12, por exemplo, e aí você cadastra o iCloud nele e você se esquece do iCloud. E aí você vai lá e hoje, né, o iPhone 12 está custando aí, aqui pelo menos na minha região, né, ele está custando em uns 8,5, 8.500 reais por aí, 9.000 reais, certo? Ele está custando mais ou menos nessa faixa. E aí você perdeu 8.500, 9.000 reais assim, do nada. Porque é muito difícil você encontrar alguém que queira comprar, certo? Um aparelho com o iCloud bloqueado. Porque as pessoas já sabem que é furada, cara. É furada, tá certo? Em relação ao bloqueio do iCloud e ao bloqueio do iTunes, que são duas situações totalmente diferentes. Quando seu aparelho apresenta a tela do iTunes, ele pode sim ser desbloqueado, certo? Ser desbloqueado através do iTunes, que é um caso aqui de um aparelho que chegou para mim esses dias, que estava bloqueado tava na tela do iTunes e ele não inicializava nem nada. E aí eu fiz o desbloqueio dele através do iTunes. Mas calma, não é um desbloqueio ilegal o desbloqueio do iTunes. É um desbloqueio legal, é um desbloqueio de forma correta. Porque quando ele está na tela do iTunes, se você instalar o aplicativo, o software, né, da Apple, da própria Apple, do iTunes da Apple, você consegue sim desbloquear o iPhone que está bloqueado nessa tela do iTunes. Que foi justamente o que aconteceu com o aparelho que eu tinha pego esses dias. Vou aqui mostrar para vocês qual era o aparelho. Tá aqui, ó. Esse aqui era o aparelho, certo? Vocês devem estar olhando e falando, poxa, esse é um aparelho muito antigo. Realmente é um aparelho muito antigo, foi um dos primeiros lançamentos da Apple, esse daqui. E ele estava bloqueado no iTunes. Eu não vou conseguir mostrar aqui agora para vocês, porque ele está descarregado, certo? Está descarregado e está com manchinha aqui também. E ele está descarregado, mas eu vou colocar ele aqui para carregar um pouquinho e daqui a pouco eu mostro para vocês aqui
como ele está funcionando normalmente. Ele pega a área e tudo, funciona tudo normal, certo? Bom, pessoal, então como eu estava falando, o bloqueio do iTunes ele é um bloqueio de certa forma normal, certo? Geralmente acontece sim nos aparelhos e tal, mas é um bloqueio que tem sim como ser desbloqueado e não é igual o desbloqueio do iCloud, porque se você desbloquear o iCloud, como eu falei, você vai perder algumas funções. E se for apenas bloqueio na tela do iTunes, redefinindo o aparelho e tal, você já consegue recuperar, certo, seu aparelho, e ele vai estar funcionando as funções normalmente. Não precisa se preocupar, porque é bem diferente o bloqueio do iTunes e o bloqueio do iCloud. Então, foi isso, certo? Foi isso mais ou menos que eu queria trazer para vocês, certo? Foi um vídeo meio que sem roteiro realmente. Por quê? Porque foi um vídeo que era só para mostrar, certo, um acontecido. Eu vi esse acontecido e tem algumas pessoas sim que vêm tirar dúvida comigo, vêm me mandar esse serviço do desbloqueio do iCloud. Eu digo que eu não faço porque não é um serviço legal. E você perdeu o aparelho se você tiver com o iCloud bloqueado, certo? Se você tiver com o iCloud bloqueado, você praticamente perdeu o aparelho. Então foi basicamente isso que eu quis trazer para vocês, essas duas situações, do bloqueio do iCloud e do bloqueio do iTunes, que são duas situações que geralmente acontecem, não com tanta frequência, certo? Muitas vezes por descuido mesmo, mas eu vim trazer essas duas situações para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, vocês que já tiveram essa situação, se isso já aconteceu com vocês, se você já perdeu algum aparelho por conta dessas duas situações, ó. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber quem é você, qual é o seu aparelho e o que ele estava bloqueado, se era no iTunes, no iCloud, se você conseguiu recuperar e se valeu a pena ou não, certo? Deixa aqui nos comentários que sua opinião vale muito aqui pra gente, certo? Espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou, ó, não se esquece de deixar aqui o seu like, beleza? Que é muito importante também pra gente deixar aqui o seu gostei, o seu joinha, que é uma das funções mais importantes aqui para o reconhecimento da gente, para a gente saber se o trabalho está sendo bem concluído, se está sendo bem feito. Se eu esclarecer alguma dúvida para você, certo? Deixa o seu like aqui. Outra coisa, link de curso que eu recomendo, link das minhas redes sociais, link do meu e-book, estão todos aqui na descrição, certo? E-book aí é o que fala sobre revenda e algumas coisinhas sobre marketing e manutenção, certo? Que é o meu e-book, certo? Que tem aqui no link da descrição, certo? Que é um que eu fiz aí especialmente para vocês, certo? Que querem iniciar nesse mercado de iPhones e ainda não sabe como. Eu fiz aqui para você e é uma coisa bem rapidinha, certo? E tá bem baixo o preço para você que quer começar, tá bem baixo. É um orçamento muito bom para você que quer começar. E outra coisa, você que quer alguns cursos sobre manutenção e etc, tem aqui embaixo também alguns que recomendo e que inclusive já fiz, certo? Que é o que faz eu conseguir algum dinheiro hoje em dia com manutenção, certo? Foi na base desses cursos. E outra coisa, você que quiser acompanhar um pouco mais, quiser saber mais sobre os aparelhos que eu pego, sobre as manutenções que eu estou fazendo, é só me seguir lá no meu Instagram, que lá eu falo tudo para vocês, mostro os aparelhos, mostro os defeitos, mostro as conclusões, mostro o aparelho antes e depois. Então, você que está começando na área e quer saber mais algumas coisinhas e tal, quer ver realmente como é que funciona o meu cotidiano, é só dar uma olhadinha lá, beleza? Que tem tudo lá exclusivo para vocês, eu solto lá em primeira mão, antes mesmo que aqui. Então, se quiser saber mais informações, é só ir lá, beleza? Quiser me perguntar alguma coisa, mandar alguma mensagem, manda lá que eu respondo todo mundo. Valeu!